hoje é mais um vídeo da saga Senta que lá vem a história. Hoje minha mãe vai contar mais histórias, aquelas bem legais mesmo pra gente ouvir. Então, pessoal, eu vou contar hoje a história de uma pessoa que ela é parente minha, tá? Essa história aconteceu há alguns anos atrás, né? Quando esse primo meu era solteiro e ele morava também numa fazenda. E assim, lá era tudo assim, muito mato, né? Muito distante da cidade. E essas histórias que eu sempre venho contar aqui, muito tem a ver com fazenda, com esses lugares assim, que você olha e fala, ai, dá medo de morar aqui, né? Mas enfim, esse parente meu, né? Filho de uma irmã da minha mãe, eles moravam numa casinha bem simples, numa fazenda. E quando ele estava assim, adolescente, ele conheceu uma menina de uma outra fazenda e começaram a namorar. Só que assim, como ele não tinha carro, não tinha moto, não tinha condução de ir lá, ele ia e voltava de a pé. Então ele saía muito cedo, né, no final de semana, né, só que às vezes ele ficava até um pouco mais tarde na casa da namorada e vinha mais assim, bem tarde da noite, quase de madrugada. E numa dessas vezes que ele foi namorar, ele ficou acabando mais tarde ainda. Era uma noite de lua cheia, a lua tava bem alta, né? A lua clareia toda a estrada, então você vê as árvores, você vê o mato. E aí ele escutou um barulho, já tava assim, mas tava meio longe da casa dele, mas ele começou a escutar um barulho assim, meio longe dele. Aí ele parou, olhou pra trás, ele não viu nada, né? E continuou esse barulho, assim, ficando mais próximo dele, ele olhava, não via nada. E aí, quando de repente ele sentiu uma queimada nas costas dele, né? E ele olhou assim rápido, parou, ele não viu nada, ele sentiu uma coisa ruim perto dele, ele começou a ficar assustado e começou a correr. E aí ele começou a sentir, só que dava uma unhada nas costas dele, aquelas unhadas que queimavam as costas dele. Ele correndo, e essa coisa atrás dele que ele não via nada, gente, era uma coisa assim do cão mesmo, ele ficou com muito medo, né? Até que ele conseguiu chegar na porteira onde ele morava da fazenda, entrou na casa dele assim, correndo, né, e tudo assim, apavorado, o que aconteceu, né, e aí a mãe dele falou, o que aconteceu com sua camisa, né, a hora que ele tirou a camisa dele, tava toda rasgada, assim, aquelas unhas assim nas costas dele, tava tudo rasgado, então a camisa tava toda assim, destraçalhada assim nas costas dele, né, e ali foi uma coisa muito ruim que seguiu ele. Então, como era de madrugada, é um lugar longe, né? Então tem esses lugares nessas fazendas que são mal assombrados. Então, essa é a história que aconteceu com o meu primo. E era longe a casa dele da casa da namorada? Era bem longe, ele tinha que andar bastante no meio mesmo. do mato? Assim, ele tinha que atravessar, né, essa trilha, que, né, onde as pessoas andavam a cavalo, a carroça, mas como era uma família muito simples, a minha tia, eles não tinham cavalos, não tinha carroça, então ele ia de a pé e voltava de a pé. Como ele era um menino jovem, né, levava, tipo assim, talvez mais de uma hora, uns 40 minutos, mas ele ia e voltava numa boa. E nesse dia aconteceu isso, gente, tá? Agora o resto da história, assim, depois se ele continua namorando meninos, aí não sei, tá? Já faz muitos anos que eu não vejo esse primo meu, muitos anos mesmo, né? Mas essa é a história que aconteceu com esse primo meu. E a outra história que eu vou contar pra vocês é da família da minha mãe também, né? Como eu disse, minha mãe tendo uma história aí que a minha mãe contou junto com a minha filha, né? Sobre a vida dela, umas histórias. E essa é de uma outra irmã da minha mãe, que também morava em fazenda. Se vocês não viram o vídeo que a minha avó fez comigo, vão lá, assistam, tá muito legal, viu, gente? E dá um joinha lá pra ela. Então, e essa outra história é da minha tia, uma das irmãs da minha mãe, que são várias irmãs, é minha tia mais velha, tá? E ela conta a história assim de quando ela era adolescente. Ela morava nessa fazenda e era uma fazenda assim, uma casa grande mesmo, daqueles tijolão no chão vermelho, sabe? Não tinha piso, era tudo
porta e janela bem de madeira pesada, antiga. Uma casa bem velha e ficava nessa fazenda assim no mato mesmo, sabe? Casa da tia dela? Da casa da sua tia? Onde a minha avó morava. E minha mãe era tudo criança e essa tia minha era a irmã mais velha da minha mãe. E eram tudo mocinha, assim, tudo adolescente. E aí começou, meu avô tinha muito cachorro, sabe? Meu avô caçava muito. Meu avô caçava tatu, sabe? Todos esses bichinhos do mato, assim, meu avô caçava pra comer mesmo, né? Era tudo aqueles cachorro perdigueiro, assim, que é bom pra caçar, que fara os bichinhos, sabe? Até umas vezes, uma das vezes, eu com 10 anos fui caçar tatu com meu avô, tá, gente? E foi muito legal. De madrugada a gente saiu e foi caçar tatu. Essa história aí da minha tia, nessa porta pesada tinha uma pequena janelinha onde ela abriu e ela viu que bem lá pra frente do quintal, lá pro fundo do quintal, onde tinha um chiqueiro de porco, né, onde se observa onde ficavam os porcos assim. E ela viu que o porco, né, que era um porco grande, estava no chão caído. Aí ela falou assim pra mãe: olha, o porco ele escapou, né? Os cachorros começaram a latir, acho que ele ficou assustado, não sei como, né? Porque assim, o porco ficava lá naquele lugar fechado, só que tinha uma tramelinha pra virar pro porco, e o porco não ia abrir aquilo, né? Então ela ficou assim: eu vou lá, vou recolher ele. E essa tia minha abriu a porta, saiu, andou um bom pedaço, que era longe assim da porta onde ela tava. Pegou aquele porco pesado, colocou dentro lá, né, do chiqueirinho dele, tudo, fechou de novo, né? E aí os cachorros estavam latindo e ela nem imaginava o que tava ali assustando, né? E a hora que ela tava vindo e os cachorros continuavam latindo, ela parou. No que ela olhou assim pro lado dos cachorros tava latindo, numa porteira mais pra cima, que é um portão, eles falam porteira nas fazendas, né? Ela viu um cavalo pegando fogo e era uma mula sem cabeça. Então ela ficou horrorizada com aquilo, essa história da minha tia. Isso é verdade, gente, porque você fala assim: isso é tudo balela, só pra dar, né, ênfase no canal. Mas não é, essa história que eu perguntei pra minha mãe e ela foi me falando, né? Se um dia eu tiver oportunidade, a gente vai ainda entrevistar essa tia minha, né? E assim, na família da minha mãe tem muitas histórias, assim, mas muita mesmo. Tudo que aconteceu com eles quando adolescente, mais velho, que eles viviam, como minha mãe disse no outro vídeo, eles viviam trocando de fazenda. Então, essas é as histórias que hoje eu tenho aqui, né? Que vocês sempre vêm, trago 2 histórias, né? E tem mais histórias, assim, se não vir eu, vem alguma amiga nossa contar. Bom, gente, todas essas histórias, como a gente sempre fala, é tudo o que aconteceu real, tá? Tipo, a família parece ser meio doida, assim, pra ficar ouvindo essas coisas, pra ficar vendo essas coisas e tudo mais. Só que, infelizmente, acontece, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo, se acharam interessante, não esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem e comentem aqui embaixo o que acharam. Beijos! Fomos!